Abra sua Bíblia, meu irmão, em Hebreus, meu querido irmão, minha querida irmã, no capítulo 13. Nosso pastor não pôde estar hoje devido ao retiro dos adolescentes, dos jovens. Ele esteve levando os adolescentes e também agora estará retornando juntamente com eles, fazendo esse traslado. Por isso, ele não pôde estar nessa noite. Mas vamos seguir o protocolo, como tem sido falado de família nesse lugar, como temos aprendido a cada domingo nesse lugar. Nós não poderíamos fazer diferente, a não ser também falar um pouquinho sobre família nessa noite. Então, para tanto, nós estaremos fazendo a leitura de alguns livros da Bíblia, mas vamos iniciar a nossa fala onde cita o autor de Hebreus no capítulo 13. Para tanto, convido você a abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia. Talvez você tenha a sua Bíblia no seu celular, no seu iPad, no seu iPhone. Talvez você diga: irmão, estou sem a Bíblia hoje. Pegue uma carona com quem está ao seu lado. O problema é se quem está ao seu lado também não tiver Bíblia, aí vai ser um problema. Aí você senta na frente, ou então a pessoa que está atrás. Mas o importante é que nós acompanhamos juntos a palavra do Senhor nessa noite. Hebreus, capítulo 13. Apenas um versículo, versículo 4, que diz assim: o casamento deve ser honrado por todos. Vamos ler juntos, irmãos? O casamento deve ser honrado por todos. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo grande privilégio de estarmos em Tua presença, juntamente com os nossos irmãos, para juntos, Senhor, sermos inundados e alcançados pela Tua palavra. A nossa mente estará aberta, o nosso coração receptível para ouvir a Tua voz, Senhor. Pois a voz do homem, ela pode simplesmente chegar apenas aos ouvidos, mas a voz do Senhor é capaz de penetrar no mais íntimo, no mais profundo do nosso ser e provocar mudanças, Senhor, para a glória do Teu nome. Por isso, ó Deus, levamos cativo todo pensamento contrário à Tua palavra. As preocupações que tentam nos roubar a atenção, ó Deus, nessa noite, sejam vencidos pelo poder do Senhor, em o nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa falar e ministrar a Tua graça, o Teu amor e a Tua palavra sobre as nossas vidas. É o que nós assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O autor de Hebreus, ele diz que o casamento deve ser honrado por todos. Ao lermos esse versículo, nós poderíamos nos indagar nessa noite dizendo: bem, autor de Hebreus, o casamento ele deve ser honrado por todos quem? Por todos os crentes? Será? E a resposta dele seria: não. Por todos, todos, indistintamente, crentes ou não crentes, mas por todos. E se nós pegássemos esse versículo, talvez, e o colocássemos diante da sociedade moderna a qual vivemos, diante de uma sociedade pós-moderna, a qual eu e você, meu querido irmão e minha querida irmã, estamos inseridos, será que essa mesma sociedade, ela se encaixaria nesse versículo? O que vocês acham? Será que esse versículo se aplicaria à sociedade a qual nós estamos inseridos? Ou se de fato essa sociedade, diante desse versículo, ela seria totalmente reprovada? Exatamente. Essa sociedade, ela não se aplica a esse versículo. Ela seria totalmente reprovada. Em nossos dias, no tempo que se diz hoje, não há instituição mais atacada, mais talvez bombardeada, onde procuram incansavelmente desonrá-la, desvalorizá-la, do que a instituição chamada família. Não precisa a gente ir muito longe
Basta você ligar a sua televisão, basta você ligar o rádio no seu automóvel, na sua casa, basta você ir na esquina comprar um pão e juntamente comprar um jornal, e nós vemos as barbaridades que ocorrem diuturnamente em nosso cotidiano. E parece que com o passar do tempo, com tantas notícias ruins, com tantas atrocidades, com tantas barbaridades que nós acompanhando, parece que nós vamos ficando cada dia mais amortizados, porque nós já ligamos a nossa televisão, nós já ligamos o nosso rádio, nós já compramos o jornal preparado para as notícias ruins. Sabemos que estaremos diante de situações horrendas, de tragédias, né? De situações onde ocorrem a cada dia grotescas, e parece que isso vai amortizando a cada um de nós, onde já nos tornamos mais que preparados, talvez, para encarar isso que acontece em nossos dias. E a pergunta que nós poderíamos fazer nessa noite é: bem, mas o que tem acontecido com a nossa sociedade? O que tem acontecido com esse país a qual nós estamos inseridos? O que está acontecendo? E se nós procurarmos, né, as opiniões aí das mais diversas áreas, nós vamos ver teólogos, sociólogos, filósofos, antropólogos sociais, psicólogos, cada um analisando os fatos dentro da sua visão, e vão fornecer as informações ou as suas visões profissionais, procurando talvez fornecer as explicações para o que acontece no tempo que se diz hoje, no tempo a qual nós estamos inseridos. Quer ver um exemplo? Vem um teólogo protestante e diz assim: o problema do estado do Rio de Janeiro é o diabo. Quantos já ouviram isso? Só eu? Não. O problema é o diabo. Aí o que faz? Aluga um helicóptero, pega-se uma garrafa de óleo, de azeite. É verdade. Abre a porta do helicóptero e joga sobre todo o estado do Rio de Janeiro. E dizem: olha, a partir de hoje, o Rio de Janeiro está consagrado a Deus. Outros vão até além. Consagram lá o sal grosso, espalham em cada canto ali da cidade, da rua, do bairro. E francamente falando, irmãos, sinceramente falando nessa noite, o que tem melhorado? O que mudou? Por que não nos apresentam um índice social de mudança? Aí talvez nós procuremos talvez a opinião de um antropólogo. O antropólogo diz talvez que o problema é sobre a questão de valores. Os valores têm sido trocados. Há um descumprimento do papel de cada um que está inserido nessa sociedade. Essa é a visão, talvez, de um profissional antropólogo. Aí vem um psicólogo, analisando os fatos, e diz que o problema se concentra em uma crise psicológica social. Uma crise, talvez, do inconsciente coletivo de uma geração que se tornou produto do trauma da desconexão familiar de décadas e décadas que se passaram. Psicólogos talvez afirmam e acreditam que os filhos têm desenvolvido para a sociedade aquilo que não receberam em seus lares. Cada um, irmãos, o que eu quero dizer com isso nessa noite é, se formos analisar, cada um dentro da sua respectiva área de atuação vai dar a sua opinião para a questão do problema a qual nós estamos inseridos enquanto sociedade. Mas se nós recorrermos à palavra de Deus, ela nos orienta. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 3.
Parece que Paulo aqui, ele senta na sua escrivaninha, já bem, né, velhinho. Ele vai relatar tudo o que acontece em nosso país. Mas Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Saiba disto que nos últimos dias sobrevirão tempos, o que, irmãos? Terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E eu pergunto, é ou não é exatamente o que acontece em nossos dias? E se nós ainda recorrêssemos à palavra de Deus, nosso manual de fé, de prática, de conduta, nós seremos também remetidos ao versículo, último, né, versículo do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, ele encerra aqui uma palavra profética. Depois de Malaquias, nós vemos 400 anos de silêncio total de Deus para com o povo, até que se cumpre a profecia com o nascimento do Messias esperado, do Messias prometido. E se nós dessemos um pulinho lá em Malaquias, se você puder aí virar algumas páginas da sua Bíblia, lá no finalzinho do Antigo Testamento, certamente é um livro bem fácil, é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4, versículo 6, diz assim: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Claramente aqui o que nós podemos perceber é que o último versículo do Antigo Testamento trata sobre a família, sobre essa instituição mais atingida desse século, mais atingida no tempo que se diz hoje. E por que isso tudo? Se voltássemos um pouquinho no tempo, lembrássemos lá das nossas aulas, né, há muito tempo atrás, onde nós aprendemos que a família é a base da sociedade. A família é a célula máter da sociedade. A sociedade é o resultado de uma grande mãe chamada família. E certamente, como está a família, assim estará o desenvolvimento dessa sociedade. E eu gostaria nessa noite de tocar em um ponto, falando do nosso arraial, nós como cristãos, assistindo uma entrevista em um determinado canal. O tema era família nos dias atuais. E o entrevistado era um antropólogo social. E de forma bem serena e sutil, ele vinha ali dando as suas opiniões, né, as indagações que eram feitas pelo entrevistador. E certamente
essa entrevista chegou a um ponto a qual atinge, né, hoje, os nossos dias. Chegaram ali a questão da união homoafetiva. E o entrevistador pergunta a ele: bem, mas qual a opinião do senhor sobre isso? E ele responde de uma forma bem simples e bem prática. Ele diz assim: a relação homoafetiva é uma relação evolutiva. É um sinal de avanço na sociedade. O governo, ele deveria preparar um programa de inclusão mais sério, mais respeitoso, mais atuante, para que com o passar do tempo pessoas estivessem habilitadas para essas questões, porque se tornou uma questão inevitável nos nossos dias. E num determinado momento da entrevista, ele é questionado pelo entrevistador, onde ele pergunta assim: bem, mas o que o senhor acha a respeito da oposição e do pensamento dos evangélicos e católicos com relação ao tema homoafetividade? E ele responde de uma forma bem simples, bem rápida. Ele diz assim: simples. Em uma breve questão de tempo, mesmo discordando, mesmo se opondo, evangélicos e católicos estarão obrigados a conviver e a aceitar tal conduta. É só uma questão de tempo. E o entrevistador, ele pergunta: bem, mas como o senhor pode afirmar isso de forma tão veemente? E ele simplesmente responde da seguinte maneira. Olha que interessante. Ele diz assim: simples. O argumento dos evangélicos e de alguns católicos protestantes é de que a Bíblia proíbe tal prática, tal conduta. E é verdade. Mas só que muitos evangélicos e católicos também se esquecem que na Bíblia também proíbe o divórcio. E o que mais vemos em nossa sociedade são pastores e membros de suas respectivas igrejas em rompimento constante de seus relacionamentos. Irmãos, isso foi um tapa sem mão. E ele continua, ele diz assim: portanto, usemos 2 pesos e 2 medidas. A Bíblia também condena o rompimento matrimonial, mas os próprios cristãos e os próprios católicos e aqueles que se opõem às condutas das práticas homoafetivas aceitaram para si e vivem como se a Bíblia também não condenasse tal prática. E isso me fez refletir muito, irmãos. Isso é para nós refletirmos. Um povo com mais de 42 milhões, segundo estatísticas do IBGE, que se denomina evangélico, que se diz cristão, que combate, a certas práticas, são combatíveis a certas coisas, mas por outro lado se esquecem também do conceito bíblico de família. E o que nós precisamos ter em mente nessa noite, irmãos, é que família é um projeto de Deus, por mais imperfeita que ela seja. Qual de nós poderia levantar a mão aqui nessa noite e dizer: minha família é perfeita? Não existe. E realmente existem questões como a homoafetividade que são inegociáveis. Elas devem ser sim combatidas, mas combatidas de forma sábia, combatidas de acordo com a palavra de Deus. O nosso adversário, ele é ardiloso, irmãos. O que ele tenta promulgar é a desunião, a contenda, as brigas, as condenações. E nós, como povo de Deus, como cristãos, como evangélico que somos, sim, existem questões que não são negociáveis, elas são inegociáveis e precisam ser combatidas.
mas elas devem ser combatidas à luz da palavra de Deus e com sabedoria, de forma sábia. Só que muitas das vezes, muitos abraçam causas, combatem certas práticas, mas acabam negligenciando outras. Foi isso que esse antropólogo social, como se um tapa sem mão, no entrevistador, ele disse: vocês, que se denominam crentes, cristãos, se utilizam da própria Bíblia para dizer sobre a prática homoafetiva que é errada, mas esquecem também que o rompimento familiar também é condenado pela palavra de Deus. Isso me fez pensar: qual tem sido o conceito de família, irmãos, a cada um de nós? Se as nossas bases e os nossos parâmetros estiverem alicerçados nesse mundo, nessa sociedade, certamente eu e você seremos influenciados de forma negativa. Onde vão dizer: está ruim? Larga, separa, parte para outra. O importante é você ser feliz. É assim ou não é que a gente escuta? Ih, sua esposa já está com 40? Troca por 2 de 20, meu camarada. Ih, seu esposo já está 50, troca por um garotão aí, novo. Se as nossas bases, os nossos parâmetros estiverem alicerçados por uma sociedade corrompida, nós vamos ser influenciados de forma negativa. Esses dias eu estava vendo também um artista famoso, ele fez a seguinte declaração. Ele diz assim: eu estou enfrentando um quadro depressivo. Estou no meu 9º casamento. Eu não sei se os irmãos conseguem entender a sutileza do nosso adversário. De forma sutil, talvez uma declaração simples, sem mal algum. Mas o que ele está querendo dizer com isso? Que o problema que está causando a depressão é o casamento. Aí eu fiquei pensando, bem, peraí. Se o problema fosse o casamento, por que ele passou por isso 9 vezes? É para pensar, irmãos. Se o problema de fato fosse só o casamento, ele casaria uma vez só. Mas por que passar por isso 9 vezes? De que forma ele está procurando a cada dia ser feliz? Casando. Então veja, irmãos, o problema não está no casamento. O problema está nas nossas bases e alicerces, a qual o casamento se desenvolve com o passar do tempo. Aonde está fundados os alicerces da união, da família. Inclusive esse mesmo artista, não vou citar o nome por uma questão ética, ele mandou um convite de casamento para um amigo muito querido, e esse amigo respondeu a ele dizendo assim: poxa, meu amigo, infelizmente nessa data eu não vou poder estar porque eu vou estar viajando, mas com toda certeza eu vou estar no próximo. Porque quem casou 9 vai casar mais uma vez. Então ele disse: olha, mas obrigado pelo convite, mas eu vou no próximo. Parece engraçado, né, irmãos? Mas isso é verdade, é fato verídico. Só que quantas e quantas famílias, irmãos, talvez a única coisa que possuem em comum é apenas o endereço. Já não existe talvez mais o diálogo, o carinho, a atenção,
a cumplicidade, o afeto, o cuidado. Talvez muitas famílias vivem essa realidade. Casais que vivem juntos, no mesmo lar, mas talvez como se vivendo em um divórcio emocional. Convivem na mesma casa, mas cada um no seu quadrado, como diz a música aí. Cada um no seu canto. A relação é a seguinte: eu pago as contas e em contrapartida eu recebo comida, roupas passadas e lavadas. E essa é a relação. Filhos que não falam mais com seus pais, pais que não falam com os seus filhos, que já não há cumplicidade, pais e filhos que se talvez se encontrassem na rua tomariam até um susto, né? Opa, caramba, nem te conhecia, tanto tempo que a gente não se vê, né? Morando na mesma casa. Quantas pessoas, irmãos, talvez não vivem assim? Carregando dentro de si uma infelicidade tão grande em tocante à família. Falando em um contexto social, irmãos, a capacidade de nos mantermos em família, ela está se acabando. Ela está cessando. Mas o bom é saber que nós temos a palavra de Deus para nos guiar e nos orientar, para ser o nosso alicerce fundamental. Em Salmos, se você puder ir comigo, número 133, Salmos de número 133. Diz assim o salmista: Salmo de número 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Pergunto aos irmãos nessa noite: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre aonde? Na barba de Arão? Na gola de suas vestes? Não. Na união. Quando há união, há a bênção do Senhor para sempre. Olha o poder que a união é capaz de trazer a uma família que tem os seus alicerces e fundamentos solidificados no Senhor, que tem as suas estruturas e os seus pilares fundamentados na rocha eterna. Por mais imperfeita que seja a sua família, a minha família, por mais imperfeita que ela possa ser, mas quando eu e você procuramos, viver unidos, então diz o texto que ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Irmãos, aonde há união, há a presença de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. E essa preciosa união, ela deve ser honrada. Lembra o que o autor de Hebreus vai dizer? O casamento deve ser honrado por todos. É preciosa aos olhos de Deus essa união. O salmista, ele diz como é bom e agradável quando os irmãos estão unidos. E aonde há união, há a presença de Deus, há a presença do Senhor. E por isso o autor de Hebreus vai dizer: essa união deve ser honrada por todos. Há um texto interessante em Marcos capítulo 5, se você puder ir comigo. Vamos
fazer uma breve reflexão sobre esse texto. Talvez um texto muito conhecido por todos nós, pela grande maioria, mas nessa noite eu gostaria de destacar alguns pontos com os irmãos sobre esse texto. Marcos, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios. De que forma, irmãos? Assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Esse homem, segundo estudiosos bíblicos, afirmam que ele tinha entre 39 e 40 anos. Mas a questão principal é o seguinte: o texto não diz, mas certamente esse homem tinha um pai, tinha uma mãe, era membro de uma família. E esse homem vivia em total desajuste em sua vida. E não somente ele, mas aqueles que conviviam, que estavam ali ao seu redor. Mas vemos que tudo isso foi por influência de algo, de um espírito maligno, a qual lemos no texto. E ao ser liberto desse espírito, ele vai correndo até Jesus e diz: Senhor, permita-me ir contigo, deixa eu ser um discípulo, deixa eu ser um proclamador daquilo que o Senhor fez na minha vida. Interessante que Jesus não deixa ele ir.
Jesus diz: vá para a sua casa. Como se Jesus estivesse dizendo para ele: sabe por que eu quero que você vá para a sua casa? Porque família é prioridade do reino de Deus. Imagine, irmãos, como estava a família desse homem. Em total desajuste, em total descontrole. E Jesus diz a ele: eu não quero que você seja mais um discípulo. Eu não quero que você simplesmente seja um missionário, um propagador daquilo que aconteceu na sua vida. Mais importante do que tudo isso, eu quero que você seja meu discípulo, meu missionário, com a sua família estruturada e abençoada, com a sua família modificada. Jesus o manda voltar para o seu lar, para a sua família, porque quando se fala de felicidade naquilo que aconteceu na vida desse homem, Deus ele pensa em conjunto. Deus ele não pensa em um só. Jesus o manda voltar em sua casa pensando ali na família desse homem. Não era simplesmente Jesus estava dizendo: volte para a sua casa por voltar. Não. Jesus estava dizendo: volte para colocar tudo em ordem. Volte para a sua casa, porque com o que aconteceu contigo, corações foram feridos, relacionamentos foram rompidos, e existem coisas que precisam ser ajustadas. Existem situações que precisam ser acertadas. Você quer ser meu discípulo? Jesus diz a ele: eu quero, Senhor. Então começa na sua família. Comece na sua casa. E isso, irmãos, se aplica a cada um de nós nessa noite. Não basta talvez virmos simplesmente à igreja todos os domingos, todas as quartas-feiras, todas as sextas, chegar aqui, tocarmos um instrumento, louvar a Deus, prestar atenção na mensagem, pregar, receber as pessoas nas portas, se a nossa família está desestruturada, se a nossa família se encontra em desajuste. Nós podemos ser discípulos de Jesus. Fomos chamados por Jesus para isso. Mas o fato é que existe uma casa. E essa casa, talvez dentro dela, existam pessoas machucadas, feridas, com as suas estruturas abaladas. Pessoas que foram ofendidas, magoadas, estão tristes. E é lá, na nossa casa, na nossa família, que começa o nosso relacionamento com Deus. Muito ao contrário do que dizem por aí, que o nosso relacionamento com Deus começa na igreja, nós vemos à luz da palavra de Deus que o nosso relacionamento com Ele começa em nossa família. Na igreja, eventualmente podem ocorrer situações onde um pode substituir o outro. Exemplo, essa noite eu estou substituindo o pastor. Não é lá essas grandes coisas, é meia boca, mas eu estou aqui substituindo o pastor que não pôde estar. Mas eu pergunto a você, meu querido irmão e minha querida irmã, e em nossa família? Se eu e você estivermos ausentes, quem vai te substituir? Quem vai me substituir? Então as palavras de Jesus a esse homem também se aplicam a cada um de nós. Jesus diz, em outras palavras, a esse homem: ao invés de você estar em minha presença, leve a minha presença para a sua família.
leve a minha presença para a sua casa. Ao invés de você me seguir, ao invés de você vir comigo, volte para a sua família. Lá existem coisas que precisam ser ajustadas. Lá existem feridas que precisam ser saradas. Lá na sua família, Jesus diz a ele, existem erros que precisam ser corrigidos, situações que precisam ser ajustadas. E a pergunta que não quer calar é conosco. E nós? Será que o nosso culto ao Senhor simplesmente se limita quando nós estamos aqui domingo após domingo nesse lugar? Quando nos reunimos como um ajuntamento de pessoas nesse lugar para adorar ao Senhor? Será que o nosso culto a Deus só é prestado, somente se limita quando nós estamos inseridos nesse lugar? E o que nós vemos através desse texto é: estar com a família também é uma forma de prestar culto ao Senhor. Estar em família também é estar prestando um culto a Deus. Lembram? É lá que começa o nosso relacionamento com Ele. E falando de família, irmãos, o que eu queria dizer a você, meu irmão e minha irmã, é: em nome de Jesus, invista na sua família. Ela é preciosa aos olhos de Deus. Por mais imperfeita que ela seja, porque é constituída de pessoas, mas invista na sua família, invista na sua família. Não abra mão da sua família. E de uma forma prática, eu e você podemos estar fora das estatísticas de falência social familiar. Nós podemos sim viver em meio a uma sociedade corrompida, altamente falida, em um mundo decaído. Mas a cada dia nós podemos ser absorvidos pela fé, à luz da palavra de Deus, que nos capacitará a vencer esse mundo, caminhar com Cristo, seguir os seus passos, seguir os seus ensinamentos, seguir o seu exemplo. Certa vez o nosso Senhor Jesus, em João capítulo 10, versículo 10, ele diz o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só que, muito contrário de que as pessoas pensam, não é abundância de coisas, é abundância nele. Precisamos ser abundantes no Senhor, irmãos. Quando ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, isso se desdobra em outras coisas. Mas a maior abundância que nós precisamos ter é no Senhor. Ao contrário aí do que muitos crentes pensam, abundante não é o que tem muito. Segundo a palavra de Deus, abundante é o que tem sempre. Abundante não é o que tem muito. Abundante é aquele que tem sempre. E somente em Cristo Jesus, somente nesse Senhor, que concede a bênção da vida para sempre quando há união, quando é preservado esse laço familiar, quando é honrado essa união preciosa aos olhos de Deus. Somente em Cristo Jesus, irmãos, nós podemos ter a plena confiança de que os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos e toda a nossa família sempre estarão seguros. Sempre. E certamente,
Embora talvez você diga, irmão, mas eu estou passando por um momento assim. Eu estou talvez em crise na minha família. A minha família é imperfeita. Eu reconheço que existem coisas que precisam ser ajustadas. Eu reconheço que existem situações que precisam ser ajustadas, precisam ser corrigidas. Então que possamos aplicar essas palavras do Senhor a esse homem também às nossas vidas. Jesus diz a mim e a você nessa noite: vá para a sua casa, vai para a sua família. Leve a minha presença até eles. Ao invés de você estar na minha presença, leve a minha presença a você até a sua família. E repito, somente em Cristo Jesus, irmãos, teremos a plena confiança de que a nossa família estará segura. Porque Ele é o alicerce principal. Ele é a base forte aonde nós devemos construir a nossa casa. Como diz o salmista, aonde há união, há a bênção da vida do Senhor para sempre. E dessa forma, eu e você poderemos declarar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Perfeita? Não, longe disso. Com muitas imperfeições, com muitos erros, mas que a cada dia busca viver em união. Que a cada dia busca construir os seus alicerces e seus fundamentos no Senhor. Por isso, vamos para a nossa casa, vamos para a nossa família. Vamos ser discípulos do Senhor lá. Vamos ser propagadores daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Para que de fato nós possamos desfrutar da bênção da vida do Senhor nessa união.